Oi, oi! Que bom ter você aqui comigo, quarta-feira, meio da semana. Convidado super especial para falar com você e comigo também sobre análises clínicas, sobre exames. Juan Flores, muito obrigado pelo teu tempo aqui comigo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pela audiência, quem está assistindo. Vamos lá, vamos falar sobre polêmicas. Vamos causar polêmica aqui no mundo de análises clínicas. Juan, antes de qualquer coisa, me conta um pouquinho sobre a tua história. Você é natural do União da Vitória, tem gente da saúde na tua família, como que surgiu essa vontade profissional? Então, eu sou de União da Vitória, morei a vida inteira aqui, tive minhas aventuras aí fora, mas foi por pouco tempo. E quem bebe água do Iguaçu sempre fica, né? Então não tem como sair daqui, a gente gosta muito daqui. Na minha família tem a minha mãe é bióloga, mas ela não atua na área, e a minha irmã é médica, e eu sou biomédico. Muito bom. E dentro da biomedicina, quanto tempo faz que você fez biomedicina? Eu me formei em 2013, então fazem 11 para 12 anos já. Não era um curso tão conhecido como a gente vê agora, né, Juan? Então, aqui na nossa região, né, na região sul do Paraná, não era tão conhecido, mas pro meio central aí do Brasil já é um curso com mais tradição. Aqui ainda era relativamente novo. E eu me formei na segunda turma de biomedicina aqui na UGV. Na época era faculdades integradas ainda, né? Faz um tempinho já, mas era bem novo. E como que você chegou a tomar a decisão de que era esse curso que você queria? Na verdade, eu sempre gostei da área da saúde. E o meu início na graduação foi em fisioterapia. Então, foi uma mudança meio drástica, assim, foi por motivo de força maior ali, né? Eu fazia fisioterapia, aí eu acabei me desligando por um tempo. Aí eu voltei para fisioterapia numa turma noturna. Mas essa turma começou a diminuir, e por força do destino eu tive que mudar de curso, porque eu não tinha disponibilidade para estudar durante o dia, né? E a fisioterapia era um curso de manhã, era tradicional do dia. E aí eu tive que optar por mudar de curso. Daí eu dei uma lida, né, sobre a biomedicina, pareceu promissor, mas assim, eu acho que qualquer curso da área da saúde eu gostaria, mas a biomedicina, eu acho que eu me encontrei, eu não me arrependo e não trocaria hoje por outra área. Nossa, que interessante, né? Porque a gente vê falar mais da biomedicina dos últimos 5 anos para cá. Sim. E até me corrija se eu estiver errada, mas a biomedicina a gente sempre atrela a algumas questões da beleza, né? Então, é uma coisa que está em alta agora, a parte da estética, né? Mas logo que eu me formei, isso não estava tão em alta ainda. Então, 2015, mais ou menos, começou, né, a ter um pouco mais de ascensão essa parte da estética, e aí foi esse boom, né? Aí agora, eu diria que 85% dos egressos, né, de biomedicina vão para a área de estética, porque é uma coisa que está em alta, tem, né, todo um glamour aí, e o pessoal pensa na parte de rentabilidade também, então teve bem uma ascensão disso. Mas o coração do curso mesmo é análises clínicas, é a patologia clínica, que é o centro de tudo ali. Olha só, e você no começo do curso já sabia que ia seguir para essa área? Eu acho que como todo início de curso eu não sabia o que ia fazer da vida, né? Bem comum. Eu tava ali, tava gostando, mas a gente não sabia o que ia fazer, né? Eu sabia que o foco era laboratório, análises clínicas, sempre gostei disso, né? Desde criança eu tinha microscópio de brinquedo, vidraria de laboratório. Que curioso, então, né? Mas eu não sabia o que eu ia fazer. Se eu ia fazer concurso, né? O pessoal sonha bastante com a perícia criminal também, que é uma área de atuação, mas eu não fazia ideia de para que direção eu ia. Mas a gente sai habilitado para a patologia clínica, para as análises clínicas. Muito interessante. E nessa tua vivência acadêmica ali, Juan, quando você decidiu ir para a área de análises clínicas, você continuou sempre aqui em União da Vitória? Foi para fora? Como que foi? Então, logo que eu me formei, eu fiz meus estágios todos na faculdade, né? Era uma área bem difícil aqui na cidade para conseguir estágio, bem fechado, sabe? Porque o biomédico veio, de certa forma, concorrer com o farmacêutico bioquímico. Então, tinha um pouco de preconceito ainda com o biomédico. Então, eu não consegui fazer estágio fora, né, em outros laboratórios e tal. Então, fiz tudo na faculdade mesmo.
Aí logo que eu me formei, não tinha vaga em nenhum laboratório, e aí por ser biomédico tudo ficava mais difícil. Então eu continuei trabalhando na faculdade como monitor de algumas matérias que eu me identificava mais, tive essa oportunidade. E aí apareceu uma vaga no município aqui perto, Cruz Machado. Eu nem pensei duas vezes, né? Falei, não, eu vou, é aqui do ladinho, né, tal. Aí eu fui para lá, tive uma breve experiência, e aí voltei para a União da Vitória, e aí eu estava me dedicando para tentar entrar no mestrado e tal, e acabou não dando certo. E aí pensei, não, eu vou pro laboratório mesmo, eu gostei disso, aí eu fui para Irati, morei quase um ano lá em Irati, foi uma escola, assim, sensacional, o laboratório que eu trabalhei lá. E aí, depois disso, apareceu uma oportunidade aqui na cidade, num laboratório aqui, de um amigo da família, um amigo de muitos anos já, e precisou e deu certo. E aí, depois de um tempo ali, né, o laboratório estava em trâmites de fechar, né, estava desligando o pessoal, aí a gente resolveu abrir o nosso. Olha só, e daí você pertencia a esse laboratório, era um colaborador ali, digamos assim, e de colaborador você passou para empresário? Assim, de repente. Assim? Foi um processo um pouco rápido, né? O meu pai e minha mãe abraçaram a ideia, né? Uma parte assim partiu mais da minha mãe, né? Vamos abrir um laboratório. Eu falei, tá, mas como? Como assim vamos abrir um laboratório? Vamos abrir um laboratório. Que não é tão simples assim, né, Juan? Não é como... Tem muito trâmite, muito... burocracia, muita coisa. alvará, vigilância sanitária... Mas assim, eu já tinha passado por 3 laboratórios. Então, eu já tinha tido algumas experiências, né? Experiências ótimas. Tinha tido experiências bem ruins, né? E eu agradeço a todas elas, né? As experiências boas, o que a gente tem que fazer, está escrito no livro, né? A gente aprende o que tem que fazer, aprende fácil o que tem que fazer. Mas eu agradeço mais pelas experiências ruins que eu tive em laboratório, porque eu aprendi o que eu não deveria fazer. Então isso ninguém conta. É verdade. Então isso foi uma coisa muito válida. E se eu não tivesse passado por isso, a gente não tinha conseguido abrir o nosso laboratório. E aí você passou a ser empresário, junto com a tua mãe, ou você seguiu sozinho nessa Não, é uma empreitada? empresa familiar, né? Então tem o meu pai que faz toda a parte financeira, né? Pagamentos, parte de pagamento de boleto, enfim. Eu falo que eu gasto e ele paga. Então eu faço pedido, eu compro, eu escolho equipamento, né? Faço a parte de seleção de equipe, mas a gestão da equipe é a gestão do laboratório, a gestão técnica. É alguma coisa administrativa. Aí a minha mãe, depois de um tempo, ela se aposentou, ela foi bancária por 31 anos. Nossa! Então tem um pouquinho de experiência com atendimento ao público, na parte financeira também, né? Aí ela ajuda a gente no laboratório, na parte de faturamento, ela fica no atendimento junto com as meninas, meio gerenciando ali e tal. E a minha esposa é biomédica também. Olha! Ela trabalha junto também na parte técnica. E eu, nos últimos anos, estou um pouquinho longe da bancada já. A gente fica mais na parte da gestão e dando suporte para a equipe, né? Entendi. E, Juan, como que é trabalhar em família, né? Os pais, a esposa, quais são os desafios de ser empresário num ambiente tão familiar? Eu acho que um dos grandes desafios é separar isso, né? Começa assim, não chamar de pai e não chamar de mãe na hora de trabalhar, né? Chamar pelo nome. É igual filho de professora, né? Não pode chamar de mãe na aula. Então, o separar o familiar do profissional. Então, tem isso, tem um pouco do choque de geração, né? Que isso em qualquer área vai ter, né? Mas eu acho que isso inflama mais quando é em família. Então, a gente discutir um assunto, uma ideia nova, com uma pessoa que tem uma ideia um pouco mais fechadinha, um pouco mais conservadora, a gente vem com uma ideia mais arrojada, e mais o fato de ser da família acaba inflamando um pouco. Mas também, da mesma forma que isso é ruim, acaba virando uma facilidade, porque a gente acaba discutindo depois em casa, né, no churrasco do final de semana, fica mais descontraído, tem mais tempo para mostrar possíveis resultados, mostrar número e tal. Então, é uma dificuldade, mas tem a facilidade também, que eu acho que é maior do que a dificuldade. E isso é interessante da gente observar, né? Porque muitas vezes a gente pensa, poxa, né? Trabalhar com o pai e com a mãe, isso vai afetar a convivência familiar. Trabalhar com a esposa vai afetar o casamento, porque acaba que o assunto da família
é sempre em torno da empresa, né? Sim, mas a gente tenta desviar. Isso é importante, isso é uma maturidade, né, de gestão que vocês Sim. têm, porque não é comum. E assim, todo mundo sempre foi empregado, né? Então, tipo, virou de lado, né? Passou a ser empregador. Então, por exemplo, para todo mundo foi uma novidade. Né? A minha mãe, às vezes, não consegue desligar tanto. Ela fala bastante coisa no trabalho, fala, segunda a gente vê. Né? E em casa, com a minha esposa, não tem muito isso. Porque a gente quase não conversa na hora do trabalho, porque ela está fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra. Né? Ela está mais na parte técnica, eu estou na parte de gestão, ou dando suporte para elas ali. Né? Se está tudo ok, estou na rua fazendo a parte comercial, que eu gosto muito. Então, a gente chega em casa, a gente tem outras coisas, tem, né, minha filha, tem compromissos com ela. Então, acaba não afetando tanto, assim, acho bem... E quando a gente fala, é tudo muito rápido, porque ela já viu o que eu tinha para falar, eu já vi o que ela tinha para falar. Então, já é meio caminho andado, então é meio resumido, assim. Que bom, né? Bem tranquilo. É bom a gente falar para você que está em casa, às vezes está com uma ideia de negócio, quer abrir com o seu esposo, com a sua esposa, ou quer se juntar com alguém da família e tem esses receios, né, que não dá para misturar trabalho com família. Tá aqui o Rua Flores com um excelente exemplo que dá para juntar, sim, as ideias com a família e trazer prosperidade para todo mundo. Esse foi o nosso primeiro bloco, eu te espero aqui na sequência, já já. Voltamos no nosso segundo bloco e agora, Rua, vamos colocar um pouquinho mais de calor aqui na nossa conversa. Eu estava aqui lembrando e para mim não era muito comum falar em laboratório de análises clínicas ou vou por conta própria pedir um exame de sangue, enfim, mas na época da pandemia, né, ali 2020 até 2022, eu acho, ou começo até de 2023, me parece que foi um momento de ascensão dos laboratórios, né? Como que é isso? Porque num momento sensível, delicado, né? A gente usando máscara, todo mundo com medo do coronavírus, mas para vocês me parece que foi uma visibilidade muito positiva, né? Então, o laboratório sempre ficou nos bastidores da saúde. Porque, né, o laboratório você vai lá, tira sangue e tal, ninguém vê o que acontece lá dentro, como acontece, né? O contato é só com quem tira o sangue. Então, o laboratório sempre foi um fornecedor de documentos só. E aí, na pandemia, a procura aumentou bastante, porque era o lugar de fazer teste, né? Então, tinha teste na rede pública, mas às vezes faltava, né? Foi um caos, né? Teve falta de matéria-prima, falta de insumo. Então, o laboratório teve que participar diretamente disso e teve uma visibilidade aumentada para todos os laboratórios. Então, de certa forma, a pandemia foi um alavancador das análises clínicas. Né? Teve a parte ruim, porque não tinha mais consultas eletivas, cirurgia eletiva, ninguém mais ia na UPA por qualquer besteira. Então, a gente teve uma queda muito grande na parte de exames de sangue, né? Exame de rotina, check-up. E para nós, especificamente, foi bem ruim, porque a gente estava no início, né? A gente tinha 2 anos de laboratório, então estava começando a engatinhar na empresa, né? E a pandemia, por um lado, né, tirou, mas do outro lado, deu para a gente. Porque o movimento para os testes de Covid foi muito grande, né? Então, aqui na cidade, a gente foi o único laboratório que fazia o drive-thru. Então, a gente atendia na rua, todo paramentado, parecia o Zé Gotinha, né, com um macacão e tal, só com o olho para fora. Então parava o carro, fazia o teste dentro do carro, recebia o laudo dentro do carro, pagava dali do carro mesmo, tinha pouco contato, era ao ar livre. Então a gente teve muito movimento nessa época, que foi o que não deixou a empresa fechar, né, porque na pandemia muita empresa fechou, né, muita empresa quebrou, a parte de festa foi muito difícil. E a gente, como empresa nova, tudo é mais difícil, né? Para empresa nova, questão de capital de giro, fluxo de caixa. Então, de certa forma, o Covid ajudou a gente a se manter nesse período. Então, não foi de todo mal, né? Soa estranho falar assim, mas, como a gente estava conversando, tem quem chora e tem quem vende lenço, né? Então, era a nossa função, a gente tinha que estar ali, a gente tinha que estar se expondo àquele risco para o bem da comunidade, né? Como os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo participou diretamente nisso. Então,
pro laboratório foi ótimo, mas a saúde em geral teve uma ascensão, assim, uma valorização muito boa do profissional. Não só do médico, mas da equipe multidisciplinar, né? Porque às vezes a gente acaba colocando, projetando toda a nossa satisfação em cima do médico, Sim. mas existe uma equipe por trás, né? A enfermagem na pandemia também recebeu a sua devida valoração, Sim. né? Os laboratórios, eu me recordo também de muito laboratório abrindo na pandemia. Sim. Então, por isso que eu falei, poxa, me parece que isso foi uma oportunidade de negócio. E em momentos de crise, uns choram e outros sim vendem imenso. Sim. Então, me lembro bem, assim, de alguns laboratórios abrindo em época de pandemia, algumas pessoas que não queriam estar em determinados confrontos diretos com a Covid, tornando-se empreendedoras, Sim. tá? Abrindo os laboratórios. Então, é isso, né? A pandemia agora, passados aí alguns anos, engraçado, né? Parece que foi ontem, né? Que a gente tava em casa. Foi muito marcante, né? Foi uma coisa muito intensa, assim, então... Foi um cenário mundial, né? Não foi uma coisa nossa aqui, né? É até curioso falar na época da pandemia, porque a gente viveu essa época, Sim, né? foi ontem. Foi ontem, né? Tão jovens assim, falando na época da pandemia. Mas é isso, né? As crises, as pandemias, elas soam como revoluções, Sim. né? E na mesma pegada da pandemia, e até como um reflexo positivo da pandemia, se é que assim a gente pode falar, porque perdemos muitas pessoas queridas em virtude disso, a gente teve também um aumento de informação, né, Juan? Sim, foi as pessoas boom, né? passaram, na verdade, a usar a tecnologia para a obtenção de informação. E o que eu queria saber? Nesse contexto das pessoas estarem mais informadas, buscarem mais saúde, vitalidade, mudou o perfil do paciente que chega para você no laboratório? Mudou. É uma coisa que já vinha mudando, né? O autocuidado, a busca pela saúde já era uma coisa que vinha tendo ascensão. Aí veio a pandemia, que deu uma pausa em tudo isso, né? E aí, quando começou a diminuir, aí o pessoal começou a se preocupar mais. Poxa, eu preciso manter meu peso, eu preciso fazer atividade, eu preciso estar com meu pulmão em dia, meu sistema cardiorrespiratório precisa estar bom, eu preciso ter massa muscular, eu preciso me alimentar bem, porque tudo isso previne, tudo isso ajuda a me recuperar de doença. Então, foi uma ascensão, assim, muito rápida, foi uma curva muito íngreme, que, né, do dia para a noite o pessoal começou a se cuidar mais e procurar mais, por conta, né? Começou a procurar médico, começou a usar mais o plano de saúde. E de uma forma mais preventiva, né? Sim, preventiva, porque sempre a saúde preventiva vai ser mais barato e mais fácil do que corretiva, vamos dizer assim, né? Porque depois do problema instalado, tudo fica mais grave, a parte psicológica, né, fica mais abalada. Então, você trabalhar com a prevenção sempre vai ser mais barato, mais fácil e mais efetivo. E pra gente foi ótimo, né? O pessoal buscar mais, se prevenir, é excelente. É melhor para todo mundo, né? Sim. Para um contexto. O efeito do autocuidado, de uma busca por qualidade de vida, é um efeito em cadeia, né? E, então, hoje, se eu quiser, por exemplo, fazer um exame de sangue, eu posso chegar no teu laboratório e solicitar esse serviço? Ou eu preciso de uma guia médica? Como que funciona? Então, tem duas situações, né? Por exemplo, se você vai fazer um exame por um plano de saúde, a gente precisa de uma requisição médica, né? Para a gente poder receber a remuneração no plano. Senão todo mundo usaria o plano, não, vou fazer um exame, o plano vai pagar, não tem controle, né? Não faz sentido nenhum. Mas se você, Sabrina, quer chegar lá no laboratório, eu quero fazer um check-up, assim, assado, eu quero ver meu colesterol, meus triglicerídeos, meu hemograma, quero fazer um teste de gravidez. É só você chegar, fazer, né? Tem o valor lá que você vai pagar. E aí você leva para o teu médico de confiança. Dá, digamos assim, para chegar na consulta com os exames prontos? Você pode fazer, né, os exames básicos ali. Né? Ninguém vai te sugerir assim, exames extraordinários. Então, eu quero fazer um check-up. Você vai fazer exames básicos, né? Colesterol, a parte hepática, a parte renal, hemograma. Se você tem alguma coisa mais específica que você fala, a gente pode sugerir. E aí, se tiver alguma coisa mais grave, alguma coisa alterada, o teu médico vai interpretar junto com a tua situação clínica. E aí, pode ser que ele peça alguma coisa mais específica. Mas são duas coisas que sempre vão andar juntas, né? O laudo do laboratório
com o médico. Uma coisa sozinha não tem valor, nem a outra. Então, o médico precisa do laudo para avaliar, né, a tua parte fisiológica, mas ele precisa avaliar a tua parte clínica também, né? Como você está fisicamente ali na frente dele, fazer perguntas, o que você relata. Então, são duas coisas que sempre vão estar juntas. E sempre bom lembrar que a gente precisa procurar sempre profissionais credenciados, habilitados, Sim, não ficar com só certeza. no Google, né? Se você escrever no Google, estou com dor, assim, a primeira coisa que vai aparecer lá vai ser câncer. Então, não usa o Google, né? Procura um médico de confiança, procura um profissional de saúde habilitado. Se você conversa com alguém que não é médico, por exemplo, né? Alguém da família que é da saúde, essa pessoa tem que saber te direcionar para um profissional correto, né? Então, não adianta você estar suspeitando de diabetes e alguém te direcionar para o reumatologista, tem que te direcionar para um endocrinologista, alguém que saiba tratar o teu problema. Então, o profissional da saúde não se limita só à função dele, ele tem que conhecer um pouco de tudo para poder direcionar as pessoas para um tratamento correto, né? Então, por isso a gente chama de equipe multidisciplinar. Muito interessante isso, né? Porque a automedicação, o autodiagnóstico não é saudável para ninguém e pode te dar um estresse absurdo, né? Tá? Sim, enfim. sim. O diagnóstico do Google não é seguro, tem sempre que procurar alguém. Com certeza. E, Juan, a gente está entrando agora, já estamos na metade do outono, caminhando para o inverno. Nesse contexto de ambiente, com essas mudanças climáticas, o ar mais seco, o que você tem observado em relação à saúde e esse clima tão bagunçado que a gente está vivendo? Então, é uma coisa clássica já, né? Entrada de inverno começa a aumentar as síndromes respiratórias, gripe, o próprio Covid, as variantes de gripe, né? Pneumonias. Então, isso é tudo muito sazonal. Então, mas já é comum, né? Começa essa mudança climática e a sazonalidade dos vírus da gripe, vírus sincicial. Então, isso é clássico já. Então, o pessoal procura bastante painel de vírus respiratório, próprio teste de Covid. Tá tendo Covid positivo ainda? Muito pouca procura. E os poucos que estão procurando não estão positivando. Então, tá tendo muito pouco. Eu acho que faz, assim, mais de 6 meses que a gente não vê um teste de Covid positivo lá no laboratório. Que coisa boa, né? Sim, ótimo. E aí a gente teve agora há pouco tempo, né, no final do verão aí a dengue, né, que foi sazonal também, mas aqui na nossa região, em vista do restante do Brasil e de outras regiões próximas aqui, por exemplo, em Bituva, estava tomado de dengue e aqui foi relativamente tranquilo. Então tem uma sazonalidade. Agora são os vírus respiratórios mesmo, né, e eventualmente tem alguma virose, né, sempre tem alguma coisinha em alta, mas é bem sazonal. Não tem nada fixo, assim, toda época é isso. Importante a gente saber que essas situações também mudam conforme o clima, a estação do ano, bem interessante. Esse foi o nosso segundo bloco e no terceiro bloco a gente vai falar sobre saúde, gestão, empreendedorismo e network. Te espero! Voltamos no nosso terceiro bloco e Juan, vamos lá. A gente falou de saúde, empresa familiar e agora eu quero saber. Eu te conheço de vários ambientes de negócios, ambientes de network. Conta pra gente como é sair da biomedicina, um curso bastante técnico, área da saúde, e migrar para a área de network. Hoje você faz o comercial do teu laboratório, você gere pessoas. Como que é essa mudança? Como que você trabalhou isso dentro do teu mindset? Então, eu tive algumas facilidades porque antes de tudo isso eu fui bancário. Então eu vendia seguro de vida, vendia, né, todos aqueles produtos bancários. A gente tinha muito treinamento nesse sentido. E no início eu ficava muito na bancada, na execução, na parte técnica mesmo dos exames. E quando não tinha serviço no começo, né, não tinha demanda para o dia todo, era só eu e minha esposa no início. Ficava ela lá fazendo exame e tal. E eu ia para a rua com um maço de cartãozinho, encontrava uma pessoa aqui, uma pessoa ali, né, ia fazendo um boca a boca, bem arcaico, bem artesanal mesmo. Mas chegou um ponto que precisava expandir, né? E não tinha outra pessoa melhor do que eu que iniciei ali
para vender o meu serviço, para vender a minha empresa. Porque para vender tem que conhecer. Exatamente. Então, já é uma dificuldade para o prestador de serviço vender, né? Não, é porque você não tem um produto palpável. Então, é um desafio a mais você vender um serviço. Quando você vai vender serviço, você precisa ganhar confiança, ainda mais na área da saúde, né? Ter credibilidade, ter visibilidade. Então, são coisas que é passo de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. Então, é devagar para a gente ir conquistando isso. Então, eu tinha que ir para frente, eu que sabia todos os serviços, eu que tinha poder de negociação, de valor. Então, eu tive que me dedicar a isso e tive que ir para frente dessa... Teve que assumir isso, não tinha outro jeito. Essa responsabilidade. Exatamente. E você sempre foi desenrolado para fazer negócio ou você teve que buscar curso fora? Você constantemente está aprendendo sobre isso? Estar em ambientes de negócio é um facilitador para criar novos negócios? Eu sempre fui bem comunicativo, às vezes até demais, né? Eu falo que eu sou tipo um vereador. Então eu tenho facilidade com isso, né? Em visitar um cliente novo, oferecer o meu trabalho. Quando você fala visitar um cliente novo, seria um plano de saúde, clínica médica? Como que é isso? Qualquer cliente, desde uma pessoa física, né? Eu vou lá na tua casa oferecer o meu laboratório. É uma coisa que é mais difícil acontecer, né? Visitar uma pessoa física. Mas a gente vai visitar uma empresa, fechar um convênio com a empresa, uma clínica médica, uma clínica odontológica. Enfim, o exame cabe para qualquer pessoa, seja ambiente administrativo, tem que ter saúde ocupacional, todo mundo tem que estar saudável, né? Eu falo que um funcionário saudável perde um dia para fazer exame, um funcionário de atestado perde 5. Então, é mais legal você liberar o teu funcionário um dia para ir fazer exame, cuidar da saúde dele, do que perder 5 de atestado, né? E acaba sendo um bom projeto para as empresas, porque mostra o quanto elas estão preocupadas com a saúde e bem-estar dos seus trabalhadores antes deles ficarem doentes. Exatamente. Né? Então, é uma coisa que fideliza clientes para nós, né? Traz novos clientes. É um serviço que não onera a empresa parceira, porque a empresa não vai ter custo nenhum com isso. Então, a gente vai oferecer o nosso trabalho, provavelmente com uma tabela de valor diferenciada pelo volume de pessoas que vai agregar o nosso serviço, e a empresa vai estar oferecendo um benefício para o funcionário. Então, são 3 partes ganhando aí. E nenhuma das partes vai ter ônus, né? Todas as partes vão ter bônus. Eu vou ter mais cliente, ou vou fidelizar clientes, a empresa vai oferecer um serviço para o funcionário, e o funcionário vai ter acesso a um serviço de qualidade com valor reduzido. Então... Olha que interessante, né? Você que é empresário que está nos assistindo, pensa nisso, pensa em levar esse benefício para a tua equipe, porque a saúde, em dia, ela reflete numa produtividade maior, numa criatividade maior, né? Uma equipe feliz, saudável, né, Rô? Com certeza. Costuma dizer. Então, é benefício realmente, como o Rô disse, para todo mundo. Então, você visita os clientes nesse network e tal, e como que você vai aprimorando essas tuas estratégias de gestão? Hoje você faz também o processo de recrutamento da tua seleção de pessoas? Eu faço também, faço entrevista, busco pessoas, porque, né, de acordo com cada setor ali, a gente precisa de um tipo de qualificação. Então, hoje a gente tem muita mão de obra, mas pouca qualificação. Então, o que você percebe que falta nos profissionais para você contratar? Eu acho que qualquer empregador que sentar aqui hoje vai falar a mesma palavra: proatividade. Então, o que a gente busca hoje? Uma pessoa que saiba se comunicar, uma pessoa que tenha vontade de trabalhar e vontade de crescer. Porque a parte técnica a gente ensina. Qualquer empresa vai treinar o funcionário, né? No seu método, né? Na sua rotina. Então, essa é a parte mais fácil, você ensinar o funcionário. Mas a gente precisa, em troca disso, vontade de aprender, né? A proatividade, claro. A gente espera que o funcionário não seja uma Alexa, esperando receber ordem. Então, vai e faz. Né? Eu compartilho muito de ideias de uma empresa aqui da cidade, da Pormade, que o Cláudio fala assim que não punimos erros no intuito de acertar. Então, todo erro que acontece em busca de um acerto, em busca do sucesso, deve ser visto como uma tentativa. Né? Ah, não deu certo, vamos voltar para o jeito que era antes.
Então, mas a gente precisa que as pessoas façam as coisas, tenham vontade de fazer. E não tudo receber ordem, receber ordem. A gente precisa da criatividade de quem vem de fora, né? Ideias novas, né? Acho que eu já estou velho o suficiente para falar que tem outra geração no mercado, né? Então, eu falei do choque de geração com a minha mãe, mas também já tem um choque meu com uma outra geração. E tem essa dificuldade também, é um gap. A gente às vezes não consegue conversar, tem essa dificuldade. Então eu, por exemplo, para buscar um estagiário, eu já peço indicação da turma do fundão, que é quem desenrola, quem conversa, quem é o fundão que faz o networking, né? E olha só, você é acadêmico aí. O fundão está sendo valorizado. Pela primeira vez na história, o fundão. Mas você, como participa também, né, dos mesmos grupos aí de networking, você sabe que qualquer empresa precisa do networking. Precisa da conversa, da troca de contato, troca de negócio, troca de telefone, enfim. A gente precisa estar sempre em constante contato com as pessoas, não tem como fugir disso. A gente entrou, no pós-pandemia, a gente entrou na era do home office, do digital, mas o contato, o conversar em tempo real com as pessoas jamais vai ser substituído, na minha opinião. O sentimento que a gente passa para as pessoas quando a gente está ao vivo é diferente, né? Até quando a gente vai, como professor, dar uma aula online, é uma situação. Sim. Esses dias eu me peguei dando aula no final de semana. Eu sou muito motivada para dar aula, era uma aula de empreendedorismo, mas assim, eu estava em casa, estava com a parte de cima, era uma camisa, mas embaixo era um pijama, uma pantufa. No ao vivo você não vai fazer isso, você vai fazer relacionamento, você quer estar lá com o teu aluno, você vai sentar com ele. Então, para network empresarial, para trazer negócios, esse olho a olho, aperto de mão, a postura na hora de falar, tudo isso influencia, né, Juan? Para você levar o nome da tua empresa e para as pessoas lembrarem do teu laboratório depois, né? Sim, seja o vendedor de produto, o vendedor de serviço, porque, resumindo, tudo hoje é venda, né? A UBplay precisa vender, o laboratório precisa vender, a loja de pneu precisa vender, então tudo é venda, seja serviço, seja produto. E você conversando, mostrando firmeza ao oferecer o teu produto, né? Confiança, expondo as qualidades, então tudo se torna mais fácil, né? E hoje dentro da tua empresa você vê outra pessoa que também pudesse fazer isso ou você é o cara do network? Então, toda a equipe tem um conhecimento técnico muito bom. Toda a minha equipe tem um conhecimento ótimo, né? Por exemplo, eu posso ficar de olhos fechados, não vou trabalhar hoje, vou viajar ou vou sair, o pessoal toca lá tranquilamente, sem me ligar, né? Só se for uma coisa muito extraordinária, me liga, me manda mensagem, mas assim, resolve 99,9% dos problemas. Mas não é todo mundo que tem o perfil de negócio, de se expor, porque o se expor é complicado, né? Então, não é todo mundo que se sente bem se comunicando, negociando, né? Tomar o famoso cafezinho ali, business coffee, né? Sim. Né? Então, às vezes você vai conversar com o cliente e tem que puxar outros assuntos, então não é todo mundo que tem essa disposição, né? Por exemplo, a minha esposa foge disso. Ela, não, eu fico fazendo exame aqui, não me põe para vender. Então, se eu ver você com um curativo no braço, eu já vou falar onde você foi fazer exame. Esse curativo no laboratório. Ou se eu ver que você está grávida, ou você foi lá fazer o teste de gravidez, eu já vou te oferecer um exame na sequência. Falar, Sabrina, daqui 8 semanas você já pode fazer a sexagem fetal para ver o sexo do teu bebê, enfim. O vendedor está sempre vendendo, né? Exatamente. O vendedor não dorme. Juan, eu adorei esse papo que a gente teve, um papo bem diferente para o nosso público. A gente falou de assuntos diversos, especialmente saúde e negócios, né? Mais uma vez, obrigada pelo teu tempo. Gostei muito de tê-lo aqui. Espero continuar te encontrando em vários ambientes de negócio para a gente continuar prosperando, né? A cidade, a região merece profissionais como vocês. Quem quer encontrar vocês nas redes sociais, qual é o arroba? Então, a gente tem o perfil do laboratório, que é o @biocleanlaboratório. Então, lá tem todas as informações comerciais, contatos, informações de qualidade com fonte segura, né? Atualização sobre saúde e tudo mais. E tem o meu perfil pessoal, que é direcionado à produção de conteúdo também da área da saúde, que é juan.flores, @juan.flores. Então, lá é mais direcionado para o pessoal da área da saúde, também tem
vídeos explicativos, enfim, mais técnico um pouco. Muito bom, muito bom. Esse foi o Vista Fina de hoje. Eu espero que, assim como eu, você tenha gostado desse bate-papo. Siga conosco nas redes sociais e eu espero você na próxima também. Obrigada, tchau!